Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz gloriosa de Jesus Cristo seja sobre você neste dia, em tudo cooperando com você, o Senhor, pela palavra de Deus. Você é revestido com a couraça da justiça. E eu quero ministrar hoje falando sobre um revestimento que o Senhor Jesus Cristo nos deu, nos revestiu, colocou sobre nós. O texto é: revestido com a justiça de Cristo, você vencerá o pecado. Nós vencemos, irmãos, porque Jesus Cristo já venceu por nós. E Colossenses capítulo 1 ainda, como ontem eu ministrei sobre esse tema, versículo 20, 21 e 22, fala assim para nós: e por meio dele quem? Jesus Cristo. Reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aí o versículo 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Jesus, né, irmãos? Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra é tremenda e nós podemos crer e confiar nela. Ela nos santifica. E eu quero pedir a vocês que compartilhem, entrem lá no meu canal, se inscrevam, dê um joinha lá, ou um like, como dizem, mas não deixem de compartilhar, que é o mais importante, que você ouça, aprenda a palavra de Deus, que eu estou dividindo com vocês, e pegue esse texto da palavra, estude, vá lá no livro, vá lá na Bíblia, estude, meu irmão, nós precisamos, nós só vamos vencer o pecado, o mal, quando eu e você tomarmos posse da palavra. Nesta manhã eu te convido a tomar posse e distribuir esta palavra, sendo boca de Deus, amém? A Bíblia fala que revestidos com a couraça da justiça, Jesus derrotou Satanás. Ele rompeu o poder do pecado e tornou possível, por meio do seu sangue, que toda a humanidade alcançasse a vitória plena sobre o pecado. Quando eu digo sobre toda a humanidade, é porque o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz, meus irmãos, ele é universal. Mas quero que você entenda e reparta com outros que depende agora mais de você e de mim anunciarmos este evangelho de libertação, de transformação, de cura, de salvação a outros, como já aconteceu conosco, através do sangue de Jesus. Amém? E que toda a humanidade queira aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia diz que Deus ele está preparando para si mesmo um povo. Ele quer que você e eu, já revestidos com a justiça divina, possamos também romper com esse poder do pecado sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz, irmãos, que no momento em que você e eu recebemos a Jesus Cristo pela fé, nós fomos purificados de todo pecado, revestidos com a justiça de Cristo, não com a sua, nem com a minha. É pela fé nós colocamos a couraça da justiça. E nós só não fomos purificados de todo pecado, mas também absolvidos de todos os nossos erros. E também fomos considerados justos e inculpáveis perante o Deus, o nosso Pai. O apóstolo Paulo declarou isso aos Colossenses. E ele falou lá, que eu acabei de ler. Antes, vou falar com as minhas palavras o que eu já li. Antes nós estávamos separados de Deus. Na nossa mente, nós éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento. Mas agora Jesus nos reconciliou pelo seu corpo físico. Mediante a morte, ele foi lá fisicamente, foi sacrificado por amor de nós,
para nos apresentar diante dele, do Pai, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Isso eu li no versículo 21 e 22 de 1 Colossenses. E também, com relação a isso, o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Coríntios, capítulo 1, versos 7 e 9, o seguinte, que enquanto vocês, ele diz assim, esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firmes até o fim, de modo que eu e você seremos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar, meus irmãos. É uma promessa de Deus. E fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos aguardar a vinda de Jesus. E ele vai nos apresentar firmes, irrepreensíveis neste grande dia. E Jesus, por meio da sua justiça e da sua morte e ressurreição, ele tornou possível isso a mim e a você. E que nós sejamos achados santos, irmãos, inculpáveis perante ele no dia da sua segunda vinda. Eu quero dizer para vocês que eu fui pesquisar. Inculpável, a palavra no grego, ela significa aqueles que não podem ser responsabilizados, alguém que não tem nenhuma acusação contra si próprio. Isso significa que você não apenas foi absolvido, justificado aos olhos de Deus, mas que também não há sobre você e sobre mim qualquer acusação. Quando recebemos a Cristo pela fé, ele colocou a couraça da justiça em nós. E eu e você fomos restaurados à nossa posição de santidade e justiça diante de Deus. Essa justiça que Deus pretendia para todos os seres humanos. Nós nascemos de Deus, recebemos uma nova natureza, criada na justiça e na verdadeira santidade. Deus colocou o Espírito do seu Filho em nós, no nosso íntimo. Ezequiel 36, 27 fala isso. Então, o poder do pecado ele foi rompido das nossas vidas. O apóstolo Paulo disse aos cristãos lá de Roma, em Romanos, ele diz assim, em Romanos 6, versos 6, 14, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois o pecado não mais nos dominará. Por meio de Jesus Cristo, irmãos, nós temos o poder sobre o pecado. Nós não somos mais controlados por nossa natureza pecaminosa, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em você. E é por meio do Espírito Santo que eu e você podemos nos colocar diante do Pai, santos e inculpáveis. Então, vença a sua carne, meus irmãos. Vença o pecado, vença Satanás e seus anjos pela fé, conforme está escrito em Hebreus 7, 22. Pela fé nós firmamos uma aliança eterna com Deus. E esse selo selou a mim e a você, essa aliança como um juramento. E o salmista, ele diz no Salmo 89, verso 34, não violarei mais a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Essa aliança foi selada pelo sangue de Jesus. E sob a nova aliança, Deus não apenas se obriga a cumprir essa aliança, esse voto, como também jurou, amados, nunca rompê-lo. Ele nos ligou a si próprio por meio do seu Espírito e nos dará poder para que nós possamos cumprir também com a nossa parte, essa parte do acordo. Deus nos garante que fará tudo o que prometeu em nós e para nós. Pelo fato de Jesus Cristo ter um sacerdócio permanente, ele se tornou a garantia dessa aliança superior. E só serve de garantia quem é digno de confiança e cumpre fielmente o que prometeu. Jesus, ele é a garantia da nova aliança. Ele se manterá como garantia para Deus e faz tudo como prometeu.
Enquanto isso, assegura que cumpramos também com a nossa parte. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior, muito melhor e muito mais forte. Ele vive para sempre. Jesus, ele tem um sacerdócio permanente. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver escrito isso que eu estou te dizendo com as minhas palavras. Jesus é a garantia de que Deus irá cumprir as promessas da aliança. É a garantia do que por meio do seu Espírito em nós seremos capazes também de manter esse pacto com o Pai. Deus não apenas, amados, deseja suprir as nossas necessidades e encher-nos de bênçãos. Ele também deseja derramar as bênçãos da nova aliança sobre o mundo por nosso intermédio, através das nossas vidas. E sobre a nova aliança, nós também somos sacerdócios reais, nação santa. Nós recebemos liberdade para ter acesso direto à presença de Deus. E como parte do sacerdócio real de Deus, ele fez você e mim ministros dessa nova aliança. O apóstolo Paulo, ele explicou para os coríntios, não que nós possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, irmãos, amados, vem de Deus. Ele nos capacitou para que sejamos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós não precisamos depender dos nossos recursos humanos ou dos nossos talentos, que são limitados. Deus tornou ministro a mim e a você do Espírito. Apoie-se nessa ação do Espírito Santo na sua vida. Deus derramou o seu poder, o seu amor, as bênçãos dessa aliança, dessa nova aliança, para que você e eu aguardemos para nós mesmos. Ele deseja que o mundo veja as promessas da nova aliança sendo manifestadas em mim e em você. E ele deseja derramar bênçãos sobre você e sobre mim, para que você e eu, como discípulos, nos conduzamos a um relacionamento santo e com fidelidade ao nosso Deus. E a vontade de Deus não é apenas que você e eu sejamos curados, libertos, mas também que eu e você possamos ministrar esse poder divino de cura, de libertação a outras pessoas. O Senhor, ele deseja abençoar e multiplicar a mim e a você em todos os aspectos e quer nos abençoar, quer suprir todas as nossas necessidades. Mas para isso também, eu e você precisamos nos colocar em humildade, em santidade, na presença desse Deus maravilhoso, porque Ele já venceu por mim e por você. E essa aliança que foi feita para mim e para você, foi através do corpo físico de Jesus Cristo. Amém? Guarde esta palavra, guarde esse ensinamento. Ore a Deus, estude a palavra de Deus, seja fiel em todo o seu viver. E vamos agora orar, declarar o poder dessa palavra. Declare assim comigo, nossa aliança de fé, declarando o poder da palavra, em nome de Jesus. Vamos declarar assim: Senhor, cada parte da tua palavra é verdade e permanece para sempre. A sua palavra, ela é exaltada acima de todas as coisas e ela está estabelecida para sempre nos céus. Tua palavra produz vida em mim. Através das tuas grandes e preciosas promessas, eu me torno coparticipante da sua natureza divina. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Meu caminho é limpo de toda impureza, de todo pecado, pela tua palavra. Queridos, eu quero só fazer uma pausa aqui e te lembrar que quando nós falamos palavra, é a palavra escrita, é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra me santifica e me separa. A tua vontade santa me recompensa grandemente. Eu dou
total e completa atenção à tua palavra e guardo-a no meu coração, pois elas são vida para quem os acham, saúde para meu corpo físico. Eu declaro que a tua palavra tem livre acesso para cumprir em mim e realizar através de mim o que quer que seja de bom aos teus olhos. A ti seja dada toda a honra, Senhor, e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida neste dia. Guarde esse ensinamento da palavra de Deus e vença o mal, vença o pecado através do poder da palavra de Deus que já está escrita nas tábuas de carne dos nossos corações. Vença o pecado, vença a carne e vença a Satanás, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe ricamente. Compartilhe em nome de Jesus.